Olá, caros estudantes, eu sou o professor Carlos de História e hoje nós vamos resolver as questões do caderno de atividades referentes ao conteúdo Reformas Religiosas do capítulo 4, conteúdo aqui do 7º ano. Então vamos aqui à resolução. Questão 1. Leia a obra a seguir. Então nós temos aqui uma obra iconográfica, ou seja, uma imagem, uma pintura de François Marius Granet. O título dessa obra, dessa imagem, dessa pintura é Venda de Indulgências. Esse quadro aqui ele é de 1825, conforme consta aqui na descrição da tela, logo abaixo da imagem. Vamos aqui à questão. Que situação é retratada na imagem? Por que ela se tornou um problema para a Igreja Católica entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna? Bom, a cena retratada é a de uma camponesa comprando uma indulgência, ou seja, a compra do perdão dos pecados cometidos por um fiel. Originalmente, ganhar uma indulgência da igreja significava ser dispensado de uma pena imposta pelo sacerdote, pelo padre. Nesse caso, por exemplo, se o fiel recebesse uma penitência de rezar cerca de certa quantidade de orações, ele não precisaria mais fazê-lo, podendo, em troca, realizar uma caridade. No decorrer do tempo, no decorrer do século, essas penitências transformaram-se em doações à própria Igreja Católica. E estas eram revertidas ao Vaticano, né? Esse pagamento acabou sendo entendido como um perdão dos pecados, como se o fiel tivesse sido liberado de uma punição divina por suas más atitudes. Por vezes, o pagamento das indulgências era usado para apagar os pecados dos parentes que já haviam morrido e que não tinham se arrependido em vida, né? A venda de indulgências foi um dos pactos criticados pelos reformadores religiosos que romperam com o catolicismo no decorrer do século XVI. Vamos aqui à questão 2. O pensamento de Martinho Lutero pode ser resumido em 3 ideias principais. Explique-as a seguir. Vamos à explicação. Salvação pela fé, né? Segundo Martinho Lutero, a salvação dos fiéis ocorria não por suas ações, como a compra de indulgência, né? Ações no sentido de compra de indulgência. Praticar ação como coisas boas, para Martinho Lutero, era um fator que levava à salvação. Mas ele está falando aqui a salvação não ocorria pelas ações no sentido de comprar, ou seja, comprar um lugar no céu. Vamos aqui, então, salvação pela fé. Ele acreditava que a salvação ela vinha através da fé em Deus, né? Se você tem fé em Deus, naturalmente as suas ações serão boas. Então ele criticava nesse sentido aqui a compra de indulgências. A sua ação de comprar salvação não era válida. Ele não acreditava nisso. Como a Igreja Católica fazia? Ela vendia indulgências, ou seja, para eliminar o pecado das pessoas. Vamos aqui ao próximo item. Sacerdócio universal. Diferentemente do que se observa na Igreja Católica, em que as pessoas ligadas ao clero eram vistas como superiores por deterem o conhecimento religioso, Lutero defendia que todas as pessoas eram sacerdotes, uma vez que tivessem fé. Para Lutero, a crença em Deus sempre estava acima de qualquer hierarquia ou dogma. Um outro fator aqui, né? O sacerdócio para Martinho Lutero era universal. Bastava que você tivesse fé e compreendesse a Escritura Sagrada, ou seja, a Bíblia. A infabilidade da Bíblia. Lutero acreditava que a Bíblia reunia todos os conhecimentos e diretrizes necessárias aos fiéis. Para isso era preciso popularizá-la. A ideia era em grande parte influenciada pelo desenvolvimento da prensa de tipos móveis por Gutenberg. Além disso, era possível que a Bíblia fosse compreensível a todos, motivo pelo qual Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão. Tá? Então, a infabilidade da Bíblia. Então, para ele, a Bíblia era infalível, né? Por conta disso, era importante que a população soubesse interpretá-la, soubesse lê-la, soubesse analisá-la. Então, por isso que Martinho Lutero ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. A gente tem que lembrar aqui que, nesse período, as missas da Igreja Católica eram todas em latim.
Então, latim é a língua lá do Império Romano. Então, poucas pessoas entendiam latim. Latim era uma língua que só os sacerdotes sabiam. Então, a população ia à igreja, à missa, sem entender o que ocorria ali. Por conta disso mesmo, que durante a Idade Média, o desenvolvimento da arte sacra, da arte religiosa, era muito importante. Porque as pessoas, elas acreditavam em Deus mais pela imagem que os artistas faziam, porque a maioria não tinha acesso à educação, não sabia ler, e quando sabia, muitas vezes não sabia ler o latim, né? Que era uma língua quase que restrita a uma pequena elite e às pessoas do clero. Vamos aqui à próxima questão. As ideias de Lutero promoveram uma verdadeira revolução na Europa. As alternativas que melhor completam a frase são... Bom, aqui as alternativas, então são mais de uma, que melhor completam a frase acima são letra A. Porque, pela primeira vez, os camponeses foram valorizados e estimulados a lutar por sua liberdade, colocando-se contra os nobres e príncipes. Incorreto, né? A eclosão da reforma religiosa não teve como consequência com que os camponeses lutassem por liberdade e contra os nobres e os príncipes. Letra B. Pois não ficaram restritas ao Sacro Império Romano Germânico. Influenciaram outros movimentos reformistas, como o calvinismo, que surgiu no território que atualmente pertence à Suíça, tendo João Calvino como líder. Correto, né? A reforma religiosa ela iniciou na Alemanha, ela passou pela França, pela Inglaterra e outras localidades dentro da Europa. Letra C. Pois ajudaram a criar um clima de estabilidade na Europa e de conciliação entre católicos e protestantes, que respeitavam as crenças uns dos outros. Incorreto, né? Houve bastante briga, bastante morte, bastante guerra entre católicos e protestantes. Não foi uma relação amistosa. Letra D. Porque estão relacionados a mudanças no acesso ao saber, seja na popularização da Bíblia, seja na proibição de livros, aos conflitos entre católicos e protestantes e à crítica à maneira de evangelizar adotada pela Igreja. Correto. Houve esse processo. Letra E. A partir da ação do homem como... Letra E. A partir da ação de homens como Calvino, Jan Hus e John Wycliffe, que ajudaram a divulgar os ensinamentos de Lutero para diferentes populações europeias. Incorreto, tá? Porque foi Jan Hus e John Wycliffe, foram eles que iniciaram esse processo de reforma. E esses dois autores que influenciaram Lutero, que posteriormente influenciou Calvino. Vamos aqui à questão 4. Cite os pontos principais da doutrina de João Calvino. João Calvino afirmou que a salvação não dependia das obras ou da fé dos homens. De acordo com Calvino, Deus já havia determinado os eleitos, quem seriam salvos, né? É a chamada teoria da predestinação. Calvino ainda instituiu normas rígidas de comportamento aos fiéis e promoveu a valorização do trabalho. Ele também aboliu de sua igreja as imagens de santos e os rituais das missas, instituindo somente a leitura da Bíblia. Os únicos sacramentos por ele reconhecidos eram o batismo e a comunhão. Vamos aqui ao item 5. Um outro fator importante de João Calvino, né, do calvinismo, é que ele entendia o trabalho e a riqueza como uma bênção de Deus. Então, assim, isso caiu muito bom para os burgueses que tentavam, de alguma forma, justificar sua riqueza. Porque as ideias de Jesus Cristo que é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, havia esse ideal que a igreja pregava, que a igreja católica pregava, de que a riqueza era algo contra os ideais de Jesus Cristo. No entanto, a própria igreja católica era uma igreja bastante rica. E os burgueses eles buscavam uma maneira de justificar, né, a sua riqueza por meio da religião. E encontraram em Calvino, né, essa justificativa. Vamos aqui à questão 5. O que distingue a reforma anglicana das demais reformas religiosas?
Bom, o fato de ela ter sido promovida pelo rei da Inglaterra, não foi nenhum padre, nenhum sacerdote que iniciou essa reforma, foi o rei da Inglaterra. E que estava interessado em se apropriar das terras da Igreja Católica e de sua riqueza, e além de resolver problemas sociais, porque o rei da Inglaterra, Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, e ele queria ter um filho homem, né, para haver a sucessão do trono, porque naquele período era muito importante ter um filho homem para garantir, né, a sucessão, para garantir a dinastia no poder. E aí, como ele não teve filho homem com Catarina de Aragão, ele queria se separar dela para casar com Ana Bolena, para tentar conseguir ter um filho homem e assim perpetuar sua dinastia na monarquia inglesa. No entanto, o Papa não consentiu com a anulação do casamento e por conta disso ele se separou da Igreja Católica, se separou da Igreja de Roma, criou a Igreja da Inglaterra, sendo ele, né, o líder dessa igreja. Vamos aqui à questão 6. Quais interesses levaram Henrique VIII a promover a separação da Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma? Aí, foi mais ou menos o que eu falei anteriormente. Henrique VIII desejava a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, que não foi consentida pela Igreja Católica para se casar com Ana Bolena. Vamos aqui à questão 7. Qual foi a importância da Rainha Elizabeth I para a Igreja Anglicana? Bom, foi ela quem estabeleceu a Igreja Anglicana no Reino Inglês, né? Ela consolidou essa religião no Reino Inglês após a morte de sua irmã Maria I, que era católica. Vamos aqui à questão 8. Analise as afirmativas a seguir. Item 1. O movimento da Reforma dividiu a Igreja Católica no século XVII. Incorreto. Essa divisão ocorreu no século XVI. Item 2. John Wycliffe, no século XIV, foi um dos primeiros pensadores a considerar inadequados os modos como os membros da Igreja Católica conduziam suas práticas religiosas. Correto. Item 3. Os estudos teológicos de Martinho Lutero o levaram a pensar em outra maneira de vivenciar a fé cristã e a criticar a Igreja Católica. Correto. Item 4. A tradução da Bíblia permitiu à população cristã ter um contato mais direto com os textos sagrados. Correto. Item 5. O Ato de Supremacia de 1531 estabeleceu liberdade religiosa na Europa, encerrando os conflitos entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Incorreto. O Ato de Supremacia foi um ato editado pelo rei Henrique VIII e o parlamento inglês, no qual separava-se a Igreja da Inglaterra, se separava a Igreja de Roma, né? A Igreja Católica que existia na Inglaterra foi transformada em Igreja Anglicana, sob a liderança do rei Henrique VIII e não mais do Papa de Roma. Vamos aqui à questão 9. Leia o texto a seguir sobre a reação da Igreja Católica aos movimentos reformistas. Em vez de promover algum tipo de conciliação com os fiéis, a Igreja adotou o caminho da rigidez, da intolerância e do endurecimento de sua posição. Esse texto aqui é de Ricardo Selke e Natália Bell, História Social e Econômica Moderna, é o livro. Vamos aqui à questão. Descreva 4 ações tomadas pela Igreja Católica na Contra-Reforma que confirmam a ideia expressa no texto. Bom, vamos aqui. Primeira, retomada do Tribunal do Santo Ofício, ou seja, da Inquisição, que era uma instituição medieval que combatia, né, quem não acreditava na Igreja Católica, ou seja, os chamados hereges. A Inquisição julgava aqueles acusados de heresia de qualquer tipo, inclusive bruxaria e ligações com o diabo, condenando muitas vezes à fogueira. 2. Criação da Companhia de Jesus, né? Os jesuítas, por Inácio de Loyola. A companhia tinha a função de catequizar povos pagãos e teve atuação fundamental nas terras do chamado Novo Mundo, né? Por exemplo, no Brasil, levando a fé aos nativos, muitas vezes de forma obrigatória e rígida e violenta. Os jesuítas, como ficaram conhecidos, foram responsáveis por boa parte da educação promovida no Brasil colônia por muitos anos. Correta mais essa questão. Lembrando aqui que os jesuítas eles foram expulsos do Brasil e de Portugal também
no governo de Marquês de Pombal, né, que foi primeiro-ministro ali de Portugal. Vamos aqui ao terceiro item, né? O Concílio de Trento, realizado entre 1545 a 1563, foi uma espécie de assembleia que se estabeleceram alguns princípios da Igreja. Os 7 sacramentos, por exemplo, o culto aos santos, a veneração de imagens, a autoridade incontestável do Papa e o celibato clerical, ou seja, o padre não poder casar, não poder constituir família. E 4, a publicação do Index Librorum Prohibitorum, que era uma lista de livros proibidos aos crentes na Igreja Católica. A lista indicava os livros e as publicações de leitura proibidas aos fiéis. A maioria dos livros contestava a Igreja e o seu ponto de vista de alguma forma. Vamos aqui à questão 10, última questão. Nós temos a imagem aqui de Edward de Ponson, cujo título é Uma Manhã Perto dos Portões de Louvre. Vamos aqui à questão. A imagem a seguir é uma representação da noite de São Bartolomeu, ocorrida na França em 1572. Na cena retratada, vemos ao centro Catarina de Médici observando os mortos na manhã seguinte ao início do massacre. Com base em seus conhecimentos sobre o assunto e levando a obra em consideração, leia as afirmativas e classifique-as em verdadeiras V ou F falsas. Primeiro item. A adoção de uma religião oficial por parte de um monarca gerava medo e apreensão em parte da população, que não seguia o mesmo credo. Muitas vezes fugiam temendo perseguições, correto, né? Geralmente, o monarca, se ele era católico, ele obrigava o povo a ser católico. Se o povo não fosse, ele perseguia. Se o monarca fosse protestante, ele fazia a mesma coisa. Próximo item. Na noite de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu foi um massacre que ocorreu por parte de reis católicos contra protestantes franceses. O episódio, porém, não teve participação da realeza francesa, como evidencia a expressão de choque e surpresa de Catarina de Médici. Falso. Na verdade, quem promoveu esse massacre foi a própria rainha Catarina de Médici, né? Foi ela própria. Próximo item. A imagem retrata a nobreza francesa católica após o ataque ordenado contra os protestantes, chamados na França de huguenotes. O massacre dos protestantes durou algumas semanas. Verdadeiro. Próximo item. Após a reforma, era comum que reis e nobres optassem por uma das igrejas, protestantes ou católica, muitas vezes mais interessados no poder que podiam obter do que na fé. Correto. A noite de São Bartolomeu foi uma exceção na história europeia, pois os conflitos entre católicos e protestantes não chegavam a conflitos diretos como esse. Correto. Pelo contrário, houve muitos conflitos entre católicos e protestantes ali na Europa. Bom, aqui nós terminamos o nosso conteúdo sobre reformas religiosas, conteúdo do 7º ano, referente ao caderno de atividades. Então, até breve!